Agora vamos lá, vamos falar sobre esse assunto que eu já até adiantei aqui, violência doméstica, que é um assunto sério, importante, né? Quando a gente fala de violência doméstica, a gente fala de relacionamento tóxico, de abuso emocional, de abuso físico, né? De relações violentas. Às vezes a gente está numa relação violenta e não se dá conta. E porque a gente não se dá conta, a gente acaba não enfrentando. Lembra da mãe falando que ela não percebia que a dependência química era uma doença? Então ela se encolhia, ela tinha vergonha de contar. Talvez você viva um relacionamento doente, mas você não está entendendo que esse relacionamento precisa de cuidado especial, que é um relacionamento onde tem abuso. O abuso emocional é difícil da gente identificar, mas machuca, né? É aquela porrada que você toma dentro do coração, aquela dói. É violência também. Vamos falar então com ela, que entende muito sobre esse assunto. Ela que é advogada especialista em direito penal, violência doméstica, coordenadora do Núcleo de Ciências Criminais da OAB São Paulo, diretora da Comissão de Cultura e Eventos, doutora Ana Bernal. Maravilhosa, muito bem-vinda. Cláudia. Olha, muito obrigada pelo convite. Aqui, eu queria estar bem pertinho de você, porque você sabe que eu sou muito sua fã. Eu fico encantada com o trabalho lindo que você faz, né? Um trabalho de amor. As mulheres. Eu sei que é um amor à sua profissão, mas mais do que tudo é um amor ao ser humano, porque tem feito tanta diferença na vida de tantas mulheres. Ana, meus parabéns, viu? Cláudia, a admiração que eu tenho por você é recíproca. Admiro o seu trabalho e, em especial, admiro o seu lado humano de nos abrir o espaço para podermos falar de assuntos tão caros, como o assunto anterior, que também é um assunto que é tão dolorido para as famílias, e a violência doméstica também. Então, eu só tenho a manifestar gratidão por você. Eu é que agradeço. Eu já combinei com você que eu quero esse assunto pelo menos uma vez por mês. Na verdade, o Amor Exigente a gente tem semanalmente. Talvez a gente daqui a pouco chegue à conclusão que precisa ser semanalmente. Mas a gente precisa ajudar essas famílias, né? Porque quando a gente fala de violência doméstica, a gente fala muito da violência contra a mulher, mas na verdade existe o contrário também da violência contra o homem, mas numa família onde existe relacionamento tóxico, relacionamento violento, todos sofrem e sofrem muito. Não é verdade? É verdade, Cláudia. Você estava falando agora há pouco sobre a autoestima. Um dos grandes problemas da mulher se envolver em relacionamentos abusivos e tóxicos é a autoestima. Em regra, ela se sente diminuída em relação ao homem. O homem tem uma raiz machista de sobrepor-se em relação à mulher. Então, ela acaba convivendo ali naquele núcleo de abuso sem perceber. E como você bem disse, é difícil ela identificar. Parece clichê, mas a mulher, quase toda ela, precisa de ajuda para identificar que está vivendo um relacionamento abusivo, principalmente quando ele é psicológico e moral, que é o início. Depois parte para o verbal, aí a mulher já começa a identificar um pouco, vindo ao físico e muitas vezes culminando na morte, que é o feminicídio da mulher em razão do gênero. Então, ela sim precisa dessa ajuda para identificar que relacionamento que ela está tendo e o que ela pode fazer para sair dele. Então, nós temos o Grupo Limite do Amor, que ajudamos essas mulheres a identificar qual é o tipo de relacionamento que ela está, se ela está sofrendo violência moral, se ela está sofrendo violência psicológica ou, em último caso, a verbal, que muitas vezes a mulher também entende isso como normal. Aliás, até a sexual, Cláudia, muitas vezes a mulher é violentada e ela não entende que seja assim, porque vimos numa cultura que é extremamente machista, a sociedade é machista, se entende que a mulher deve atender a todos os desejos do seu marido. E também existe um estupro dentro do casamento, desde que a relação não seja consentida. E isso é um erro muito comum das mulheres, elas entendem que isso é a normalidade, e não é. Então, este mês, dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha fez 14 anos, que é a lei que ampara a mulher com medidas protetivas, com punições mais violentas para o agressor, e ela tenta erradicar a violência doméstica e familiar. 14 anos de Lei Maria da Penha, mesmo ela sendo considerada uma das melhores leis contra a violência doméstica e familiar,
ainda temos números muito altos de violência. Como você bem sabe, Cláudia, a cada 4 minutos, 2 mulheres sofrem algum tipo de violência no Brasil. Registros de 2018, 145 mil ocorrências de violência contra a mulher, não se incluem aí as mortes. Então veja como isso são números factuais que a gente precisa fazer algo para diminuir. E a gente está falando dos registros, né? Porque tem muitas que não chegam a fazer denúncia nenhuma porque se sentem culpadas e envergonhadas. Sim, muitas delas têm vergonha, não têm apoio. E o apoio da família, principalmente dos amigos, é fundamental. Porque a família demora um tempo para acreditar e tende a culpar essa mulher. Então, esse entendimento, esse acolhimento, que é o que, na verdade, essa mulher precisa, nem sempre vem de onde ele deveria vir. Então, a mulher não pode desistir, tem grupos pelo Brasil inteiro, graças a Deus, que ajudam essas mulheres, assim como o nosso. E neste momento também só virtual, como você acabou de dizer. Que dia, que horas, como é que a mulher pode participar desse grupo? Só nos seguir no Instagram, que por enquanto nossas palestras são só no Instagram, virtualmente, @olimitedoamor. Então, nós temos várias voluntárias, eu sou uma das fundadoras, junto com a Maria Afonso. Nós temos várias voluntárias de várias atividades, com formação de psicólogas, terapeutas, advogadas, coaches, todo tipo de profissão. Recebemos essas mulheres com o acolhimento que elas precisam, identificamos qual que é o problema que essa mulher está sofrendo, orientamos o melhor caminho. E se ela já está no relacionamento com violência doméstica, nós vamos auxiliar essa mulher aos caminhos que ela deve seguir, o que ela deve fazer, o que ela tem disponível para ela sair daquela situação de violência doméstica. Que seria, como a gente estava falando agora há pouco, da tomada de atitude, aqui o enfrentamento, né? A mulher precisa, de alguma forma, enfrentar este problema e, tantas vezes, enfrentar o agressor, né? Como é que faz isso? Porque eu fico imaginando que uma mulher que está sofrendo esse abuso, ela está totalmente fragilizada, né? Totalmente fragilizada. E como eu estava dizendo agora há pouco, a Lei Maria da Penha, mesmo sendo a melhor, não diminuiu os números. Recentemente, novamente, uma lei veio para alterar a Lei Maria da Penha. Já havia previsão no artigo 45 da Lei Maria da Penha que o agressor, num processo judicial, pode sofrer como punição medidas de tratamento, mas isso já na fase judicial. O que essa lei entende para tentar reduzir esses números de violência? Que na fase policial, ou seja, quando a mulher se desloca para a delegacia e há o registro dessa ocorrência, já começar a tratar esse agressor. Então, ele pode sofrer desde o início uma punição, se é que se pode chamar punição, mas é obrigatório para ele a cumprir esses programas de tratamento, que pode ser ficar internado, participar de palestras. É uma equipe multidisciplinar. Temos em São Paulo, Mato Grosso, já faziam esses programas, agora é a nível Brasil. Tem, então, psicólogas para tratamento, tem vários, é um espaço onde eles são tratados para que eles voltem para a sociedade com uma visão diferente daquela que eles entraram. Ou seja, de que a mulher não é seu objeto e de que não pode sofrer violência doméstica e que se ela sofrer, isso é crime. Muitos não têm sequer esse entendimento, Cláudia, por incrível que possa parecer. Usam da mulher como se ela fosse um bem privado dele, como é um copo, como é uma almofada. Esse agressor, se descumprir essa medida que lhe foi aplicada, ele pode vir a ser preso por 2 anos e isso não impede que ele cumpra a medida que lhe foi imposta penalmente. Então, ele pode sofrer as duas coisas, uma medida de prisão e essa medida de tratamento. Ocorre que, se ela descumprir, pode ser inclusive decretada a prisão preventiva, que é o que as mulheres muito reclamam. Mas eu sofri violência e ele continua ainda solto, como que nada acontece? Então, cada vez mais a lei está trazendo formas desse agressor ficar coibido e proibido, já é há muito tempo, de agredir a mulher. Agora, o que nós precisamos ainda mudar é a nossa forma de enfrentar
o machismo, porque ele é constante, é persistente, e não só no seio familiar, que é muito grande, mas também na sociedade como um todo. E nós, mulheres, precisamos ter mais sororidade, acabar com a rivalidade entre nós, porque a mulher precisa de acolhimento, muito mais aquela mulher que está em situação ou de violência ou de abuso, como você bem disse, ela fica totalmente fragilizada, sem conseguir prosseguir com as medidas. Às vezes ela até sabe que tem direito, que tem medidas, mas ela fica tão acuada que ela não consegue lançar mão de todas essas medidas que ela tem ao dispor dela. Ela tem o 180, ela tem o 190. Hoje ela pode fazer o registro da ocorrência via eletrônica, não precisa ir na delegacia da mulher. Em São Paulo e praticamente no Brasil inteiro existem delegacias da mulher. Em São Paulo tem uma que fica 24 horas aberta, deveríamos ter muito mais, mas enfim, temos uma que fica, que é na Casa da Mulher Brasileira. São meios que a lei tenta trazer para amparar essa mulher que ainda precisa de uma proteção específica. Sim, porque é ela, como falamos desses números atrás, que ainda morre na mão do homem, levando com isso o Brasil ao 5º lugar do país mais violento contra a mulher no ranking mundial, que é um número muito triste, né, Cláudia? É um absurdo. Como é que a gente faz essa mudança, Ana, sabendo que tem todos esses recursos? O que a gente tem que fazer, né? Que você falou, nosso problema é como a gente enfrenta isso, né? O problema do machismo. O que você acha que, de forma prática, a gente pode fazer? Eu penso que essa mudança na legislação, Cláudia, acho que vai ajudar muito. Porque o que precisa ser mudado é um preconceito contra a mulher. A misoginia é um dos mais antigos. Então, todo preconceito ela é instalado. Então, a boa notícia é que nós também podemos desinstalar tudo o que a gente coloca. Se esse homem for para esse tratamento, quando ele sofrer essa punição, ele vai voltar para a sociedade, para o seu seio familiar, diferente do que ele entrou. Entendendo que essas práticas são proibidas, são coibidas e isso é machismo. Porque o que nós precisamos, esses homens retornarem para a sociedade e não reiterarem esses atos, que é o que acontece, Cláudia. Eles sofrem a punição e muitos deles voltam e são reincidentes. Então é porque essa punição por si só não é o suficiente. Lógico, não vamos deixar de punir por isso, claro que não. Mas isso por si só não é o suficiente. Então, eu entendo que essa mudança na lei vai ajudar sim. Não é o suficiente também, acredito que programas de conscientização com a participação masculina e não só da participação feminina, porque os homens precisam deixar de ser surdos, que a maioria deles entende que esse tema se refere a mulheres. E esse tema é da sociedade, isso é um mal que afeta toda uma sociedade. Veja, Cláudia, se tiver uma família onde existe um agressor, aquelas crianças que são filhos desse lar, eles tendem a reproduzir essa violência nos seus lares quando formarem esses lares. Então, é um problema da sociedade. Um problema estrutural da sociedade, Exato. né? Na verdade, se a gente olhar lá para trás, isso é tão antigo. Quando você fala que as mulheres precisam acabar com essa rivalidade, eu me lembro na hora das histórias infantis que foram contadas pra gente quando a gente estava em formação. Quer dizer, aquela princesa que ia pro baile que tinha que ser a mais bonita de todas, né? Não tem uma amizade, não tem uma sororidade, né, entre elas. Ao contrário, tem rivalidade. A gente tem que parar com isso. Isso é estrutural e é muito antigo. Eu vou precisar fazer uma pequena pausa, mas eu volto aqui, a gente continua conversando. Eu sei que tem um monte de perguntas, eu fico pensando o que seria melhor nesse caso. Abro para as perguntas ou a gente continua no nosso bate-papo aqui? Pode abrir para perguntas, Então Cláudia. a gente volta com as perguntas. As pessoas também. Perfeito, pode mandar sua pergunta. Aliás, não só a pergunta, às vezes você precisa desabafar. Às vezes você pode não se identificar e pedir ajuda, não sei como, mas faz isso, tá bom? Você não está só e não pode ficar só. Agora vamos lá, gente. Continuo com a doutora Ana Bernal, então agora com as perguntas, né, das nossas telespectadoras. Telespectador pode participar também, viu? Porque esse assunto, como eu disse, violência doméstica, a gente está falando de lar, né? Tem homem que sofre também de violência doméstica. Vamos lá? Pode colocar na tela a primeira pergunta e a gente já prossegue aqui com o nosso bate-papo. Recebo agressões verbais e acusações de um tio quase todos os dias. Isso é classificado como violência doméstica? É classificado como violência doméstica, Cláudia. Inclusive, a maioria das pessoas, mulheres que sofrem violência doméstica,
90% é dentro do lar, só 10% é de pessoas estranhas. Então veja que a mulher não está segura no lar, mas também não está segura na rua, que pode sofrer estupro, mas é violência doméstica sim. Toda a relação familiar que for violenta, seja de um tio, seja de um companheiro, seja de um filho, é relação de violência doméstica, sim. E nesse caso, o que ela pode fazer? Da Lei Maria da Penha. Então, pode ligar no 180, pode fazer uma ocorrência eletrônica, pode pedir uma medida protetiva de afastamento do lar em relação ao tio, pode pedir para que ele se afaste dela, inclusive, a depender de qual tipo de violência que ela está sofrendo. Ela fala ali que ainda é verbal. Então, mas pode pedir e pode socorrer da Lei Maria da Penha, sim. Ok. Próxima pergunta na tela, vamos lá. Se a mulher está sendo vítima de violência no âmbito doméstico e familiar e decidir sair da sua residência, ela perderá seus direitos, a guarda dos filhos, a pensão e a divisão do patrimônio? Isso é um problema que segura muitas mulheres acreditando o que acontece. Não, Cláudia, de forma alguma. A mulher que está em violência doméstica não pode permanecer no lar acreditando que vai perder a guarda dos filhos, que não tem nada a ver com a violência, muito pelo contrário. Quem pode perder é o agressor, dependendo da agressão que ele praticou, pode ter agredido até filhos, então é mais fácil o agressor perder e não a mulher. A pensão também não tem nada a ver, não se mistura uma coisa com a outra. E o patrimônio, jamais. O patrimônio, lógico, depende do regime de casamento, mas se for o tradicional, 50% para cada um, após ter contraído o patrimônio ou a relação de união estável. Então, esse patrimônio está assegurado de toda forma. Pode sair de casa, não perde direito à guarda dos filhos, não perde direito à pensão e não perde direito ao patrimônio. Então, não permaneça em casa a mulher, se for esse o caso, receando esses 3 pontos. Agora, quando ela sai de casa, ela precisa obrigatoriamente fazer um boletim de ocorrência, ir até uma delegacia ou não? Obrigatoriamente não, Cláudia, mas deve fazê-lo. Por quê? Porque o agressor, como nós falamos lá atrás, mesmo punido, ele volta a reincidir. Então, imagina quando ele não tem punição. Então, deve fazer o registro sim, até para caracterizar lá na frente o motivo da saída do lar. Mas não é obrigatório. Não tem aquela coisa de abandono do lar. Abandono do lar perde tudo, não. Isso não existe mais, muito menos na questão de violência doméstica. Como que a lei poderia desproteger essa mulher, obrigá-la a permanecer num lar violento só para mantê-la em união estável ou num casamento? Jamais. Então, não precisa de forma alguma. Perfeito. Gente, você sabia que na Bíblia está escrito que Deus odeia a violência? Deus ama o casamento e odeia a violência? Pois é, os homens precisavam ouvir essa passagem da Bíblia. Isso é importante. Próxima na tela. Meu marido me trata como escrava. Vai aonde quer e não me fala nada. Quando pergunto alguma coisa, ele grita muito. O que devo fazer? Não quero me separar, pois temos 30 anos juntos. Como domar esse homem? Esse é o maior erro que a mulher pode cometer, Cláudia. Acreditar que vai mudar esse homem. No começo da relação, esse homem agressor, que isso é uma violência, com certeza era diferente do que ele é hoje. Era mais carinhoso, mais participativo, com certeza não gritava. Então a mulher acredita que se ela continuar nesse casamento, vai conseguir trazer de volta aquela pessoa que ela teve lá atrás. Não vai. Ninguém muda, muito menos, ninguém muda ninguém, mas muito menos você consegue mudar um agressor, porque isso é perfil, isso está internalizado nele. Se ele realmente não aceitar se tratar, ele vai repetir essas ações com ela, vai repetir com outra mulher e ficar com o homem, mesmo estando há 30 anos juntos, numa relação, Cláudia, que é violenta, ela está sofrendo ali violência psicológica, moral, verbal, porque ele grita com ela. Isso são danos para a mulher, às vezes, irreparáveis. Tem mulheres que saem de relacionamentos abusivos, tóxicos, que demoram anos, precisam de terapia, ajuda de profissionais para conseguir retomar a sua vida normal. Deixa sequelas, a mulher não consegue ter relações pessoais, não consegue ter boas relações profissionais, traz sequelas na vida da mulher a todos os níveis. Então, o que ela tem que fazer? Denunciar.
Tanto pode ser eletronicamente, como pelo 180, pelo 190. O que ela não pode é permanecer nesse relacionamento. E se quiser pedir auxílio para nós também, pode nos mandar mensagem no @o-limite-do-amor. Teremos o maior prazer em auxiliá-la e ajudá-la a sair dessa situação que ela está vivenciando. Eu fico imaginando que deva ser muito difícil. Eu tenho 30 anos de casado, né? E tudo que a gente não quer é passar por um momento como esse, né? Sim. Porque mexe com toda a estrutura, né? A gente já tem dificuldade de mudança, imagina uma mudança dessa. Né? E aí, quando você fala assim, denunciar, eu tenho certeza que nessa hora ela deve falar assim, nossa, mas aí vai virar um caos aqui em casa. Existe, neste caso, a frase que eu uso muito aqui, até falando de dependência química, nada muda se eu não mudar, ou seja, se ela mudar, ela consegue domar esse homem? Não. Não consegue. Ela precisa mudar, ela precisa de autoestima que ela não tem. Para ela se sentir forte, ela tem que ter coragem para enfrentar o relacionamento verdadeiro que ela está tendo. A gente não está dizendo aqui para ter separações, eu sou a favor da família, sempre. Agora, uma família que é desestruturada, onde há violência, não é uma família. Isso que ela está sentindo, a maior parte das mulheres sente, porque se incute para a mulher a responsabilidade dela manter um núcleo familiar. É muito comum, vai casar, não pode separar. Ok, só que a relação de um casamento, a união a dois, não depende só da mulher, ela depende de duas pessoas. Então a mulher carrega esse peso que ela tem a responsabilidade de manter esse núcleo familiar e se sente fracassada quando não consegue mantê-lo, que é o que parece que acontece com ela. E com a maioria das mulheres que sofrem esse tipo de relacionamento abusivo. Perfeito. Próxima pergunta na tela, vamos lá. Tenho 47 anos e me relaciono com um rapaz de 30 anos. Várias vezes ele é grosso comigo e venho insistindo nesse relacionamento. Preciso sair dessa e não consigo. O que faço? Ele me diz palavras duras, mas acabo perdoando e cedendo. Tá vendo? Essas palavras duras, Cláudia, você falou muito bem agora há pouco, elas doem no coração. Isso machuca a mulher e vai colocando a autoestima dessa mulher cada vez mais baixa, cada vez mais fragilizada, ao ponto dela ficar impotente. Você viu que ela já identificou, ela já sabe que o relacionamento dela não é um relacionamento saudável, que é o que devem ser, mas ela não tem coragem. O que ela tem que fazer? Ou ela procura um grupo de ajuda se ela sozinha não conseguir. De novo, estamos à disposição no @o-limite-do-amor. Ela pode denunciar, sim, isso é agressão psicológica e moral, e quando ele é grosso com ela, com certeza é verbal, então ela já está sofrendo agressões verbais, está encaixado já totalmente num relacionamento abusivo, e isso leva a mulher a ter sequelas enormes, como nós falamos agora há pouco. Então, o que ela não pode fazer é ficar inerte, é se encorajar. Mulher, tenha coragem, denuncie, procure quem possa ajudá-la, a família, amigos, mas se fortaleça, aumente sua autoestima para entender o que você precisa fazer. Eu acho que também a gente tem que lembrar assim, que relacionamento tem que ser gostoso, né? Porque senão não faz sentido um relacionamento assim. Não precisa, né? Você pode viver bem, sozinha até. Problemas todo mundo tem, Cláudia. Exato. Agora, quando você está numa relação que a maior parte do tempo é um problema, já não é um relacionamento saudável. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Como ajudar uma amiga que sofre com a violência doméstica, porém depende financeiramente do marido e tem medo da reação do tal? Isso é muito comum, né? Muitas mulheres falam, não posso porque dependo do dinheiro dele. E, em regra, o homem faz essa dependência da mulher justamente para ter manipulada e no controle. Ele faz o controle de toda a parte financeira para que a mulher não tenha acesso a nada. Mas o que ela tem que fazer? Ela, como amiga, tem que auxiliar, acolher essa mulher, até se puder dar um suporte financeiro neste momento que ela precisa. Sim, como eu falei lá atrás, somos mulheres, precisamos ajudar outras mulheres. Então, se ela tem esse problema financeiro, ajude essa mulher de uma forma que puder, ou peça ajuda para alguém que possa suprir essa necessidade financeira para ela poder dar esse passo de sair e se libertar. Esse receio que ela tem dele, também a maioria das mulheres tem em relação à reação, porque o homem não aceita que seja a mulher que ponha o ponto final
a relação, ele que tem, porque é machista, mas ela pode socorrer medidas protetivas da Lei Maria da Penha, inclusive de afastamento, para que ele não possa se aproximar dela. Perfeito. Promete que você volta rápido? Com todo carinho e com o maior prazer. Tá bom. Ana Bernal, advogada maravilhosa, né, gente? Como é importante. A gente precisa de conhecimento, a gente precisa de união, hein? O Instagram é O Limite do Amor, O Limite do Amor. E o Instagram da advogada Ana Bernal é advogada Ana Bernal, tá? Entra lá, fica juntinho, vamos nos fortalecendo, porque juntas podemos mais, né? Obrigada, Acho que é o único jeito Cláudia. da gente mudar isso. Juntas somos mais fortes. Com Obrigada certeza. pelo carinho que você tem por esse tema. Eu é que Obrigada agradeço. por sempre abrir esse espaço para que as mulheres possam desfrutar da informação, que falta ainda muita informação. Minha gratidão e até breve. Até breve. Obrigada. Falta informação, a gente precisa de informação, porque também as que estão tendo bebê, as que estão aí formando, os meninos e as meninas já precisam dar outro direcionamento para tudo isso. Tá muito na nossa mão. A mãe é muito responsável pela educação, né? E a gente tem que fazer diferente sim, tá?